Oi, turma, tudo bem? Vamos começar o nosso terceiro caso, tá? O caso de hoje é um caso de pós-operatório que teve um desenrolar aí um pouquinho diferente do que acontece normalmente. Tinha uma hipótese diagnóstica, chegou no serviço, desenrolou totalmente o contrário, teve outra hipótese e vocês vão ter o papel de cuidar dessa paciente no pós-operatório, tá? Então vamos começar dando uma lida no caso. Cláudia da Silva, 45 anos, sexo feminino, solteira, admitida com dor e distensão abdominal, constipação intensa, vômitos, febre e flatos. Então isso aqui é quando ela foi admitida em outro serviço, tá? Então vamos lá, vamos colocar essas informações aqui sobre ela. Então novamente, olha, uma paciente feminina, Cláudia da Silva, (45 anos), em outro serviço. Vou até colocar aqui essa informação, que isso aqui vai ser importante. Em outro serviço. Ela apresentou, né, dor e distensão abdominal, além de apresentar constipação, vômito, febre e flatos. Constipação, vômito, febre e flatos. Bom, olhando esses sintomas, né, que ela apresentava anteriormente, pelo fato dela ter febre, a gente pode ligar isso a um quadro infeccioso, né? E aí a gente tem também alguns problemas da região gastrointestinal. Então, provavelmente aí pode ser alguns sintomas de algum problema gastrointestinal, alguma infecção, tá? A primeira hipótese foi de fecaloma. Então, lá no outro serviço, eles acharam que era fecaloma, tá? Por causa do quadro e por causa da idade dela, tá? 45 anos. Foram realizados clísteres intestinais, receita de ibuprofeno e paracetamol sem sucesso. Então, a medicação que foi passada para ela no outro serviço não teve sucesso. Isso tudo vai estar na ficha que vocês vão estar lendo dessa paciente. Negou alergias, cirurgias prévias ou outras comorbidades. Então, ela não tinha nada associado, né? Ela não tinha nenhum outro problema. Vou até colocar aqui essa informação. Sem comorbidades. Negou problemas vaginais, como corrimento ou dor ao urinar, beta-HCG negativo. Ou seja, quando ela chegou no serviço que vocês estão trabalhando, eles acharam muitas vezes que esses sintomas aqui poderiam ser alguma coisa relacionada, a problemas da vagina, né? Problemas no útero, problemas aí no colo do útero. Mas, na verdade, esses problemas foram descartados, tá? O exame físico constatou o paciente consciente, orientada a tempo e espaço, corada e hidratada. Então, vou colocar essas informações aqui. Sinais. Apresentou-se. Então, a paciente, ela estava consciente, orientada, corada e hidratada. Aí outra informação
informação que ele dá agora pra gente em relação aos sinais, né? Temperatura 37,5, temperatura chegando já a ficar aumentando, né, ali no limiar. Frequência cardíaca 120, pressão certinha, 110 e pulsos cheios, tá? Então vou colocar aqui a temperatura dela. Temperatura 37, 35 não, né? 37,5. Aí a gente tem a frequência cardíaca 120, né? Ela tá um pouco taquicárdica. E a pressão arterial 110. E pulsos cheios. Os exames laboratoriais apresentavam leucócitos. Agora a gente tem uma parte de exames laboratoriais. Vou colocar aqui, no primeiro caso a gente tinha um pouco de exame de imagem, né? Aqui a gente tem, além do exame de imagem, que também tá embaixo, a gente tem um exame laboratorial, né? Que apresentava leucócito 18,100, ou seja, um valor alto, tá? Então vou colocar aqui o exame laboratorial. Então, apresentou 18,100, com 4% de bastonetes, hemoglobina de 14,7. Como a gente tem aqui uma hemoglobina de 14,7, plaquetas 253.000. $273.000. 253. Hoje eu tô boa com o número, hein? Já tinha errado ali, agora aqui também. Se eu escrever alguma coisa de errado, vocês corrijam aí no caderno de vocês. E proteína C reativa de 320, gente. Olha como é que tava essa PCR dela, hein? Altíssima, né? Isso aqui tava muito alta, inclusive, né, por ela ter 4% de bastonetes, né, ela parecia estar aí com um pouquinho de desvio à direita. E aí, além dessas informações, a gente tem a radiografia de abdômen, que revelou distensão das alças intestinais, e a tomografia computadorizada de abdômen e pelve com contraste iodado revelou coleções no espaço abdominal esquerdo, sugestivo de abscesso. Então aí aqui, olha, o exame de imagem, vou colocar aqui, olha. Na verdade, aqui foi sugestivo de abscesso, tá? Então ela teve aí tanto a radiografia de abdômen quanto a tomo com sugestão, né, de ter um abscesso de fato. Sugestivo de abscesso. Tá até um ponto de interrogação aqui, porque eles não sabiam ainda até o momento, né? Foi encaminhada ao centro cirúrgico para laparotomia exploratória. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Quando um paciente ele vai para o centro cirúrgico, que no exame de imagem eles não têm nenhuma outra informação, tá? Então ele fez exame de imagem, tá? Na verdade aqui ela fez uma radiografia, fez uma tomografia, e não, assim, eles não tiveram nenhuma hipótese, né? Na verdade a urgência foi esse abscesso que eles encontraram, eles mandaram ela para uma laparotomia exploratória. E isso, querendo ou não, é comum no centro cirúrgico, tá? É comum, muitas vezes, os médicos realizarem uma laparotomia justamente para abrir e ver o que eles vão encontrar, tá? Então, principalmente em situações de abscesso. Então, se vocês pararem para olhar os prontuários, né, vocês sempre vão encontrar, foi realizada uma laparotomia exploratória. Eles sabiam que eles iam encontrar ali? Não, mas eles preferiram fazer para ver se achavam alguma coisa, sabe aquilo? Ver para tirar aí a prova,
tá? Então foi feita uma laparotomia exploratória. Então aqui, né? Deixa eu ver com que cor eu vou pôr de preto. Uma laparotomia. Ela foi pro centro cirúrgico. Uma laparotomia exploratória. Que olha só que coisa, gente. O que que essa laparotomia encontrou, né? Na hora que eles abriram, o que que eles encontraram ali? Que revelou extenso processo inflamatório e infeccioso na cavidade abdominal, com grande quantidade de secreção purulenta, fétida e apêndice necrosado. Gente, tudo isso que aconteceu com ela, desde o momento lá no outro serviço, até chegar aqui, era o quê? Era uma apendicite, tá? Então ela acabou realizando uma cirurgia, né? Uma laparotomia exploratória para retirada do apêndice. Eu quero agora fazer um adendo aqui para vocês, tá? A apendicite. Então, esse aqui foi o motivo pelo qual ela fez essa cirurgia. No caso, né, gente, ela é uma paciente de mais idade. Normalmente, quando o paciente chega com suspeita de apendicite, normalmente é uma pessoa nova, tá? Hoje em dia, nos hospitais, até crianças estão tendo casos de apendicite. Eu conheço muitas crianças com 4, 5 anos, até 10 anos, com apendicite indo para o hospital em crise, tendo que retirar o apêndice. Isso é identificado logo no exame, né? Então, quando são feitos esses exames aqui de laboratório, tanto os exames de imagem, eles veem já que o apêndice está infeccionado, está inflamado, e aí eles já fazem a cirurgia de apendicite, né? Muitas vezes por videolaparoscopia, ou se precisar abrir, se o apêndice estiver supurado, aí precisa abrir para fazer a retirada desse apêndice. Mas no caso, quando ela foi levada para a cirurgia, ela não tinha ainda a hipótese de apendicite. Só lá no centro cirúrgico que eles viram, quando eles abriram, eles viram que o apêndice era que estava causando todo o problema. E a dor do apêndice, muitas vezes, ela não é uma dor característica, né? Não é todo mundo fala, dor do apêndice, todo mundo vai saber o que é. Não, nem sempre. Você pode chegar no hospital, não sabendo o que é, e sair de lá operado, tá? Com apendicite. Então, o apêndice foi retirado e deixado o dreno. Então, ela ficou com o dreno, certo? Então, ela fez a apendicite e aqui eu vou colocar a saída dela, né? Para o pós-operatório. Aí ela saiu com dreno. Normalmente, ela saiu com dreno. E aqui vocês já começam a pensar quais vão ser os cuidados de vocês. Ela saiu com dreno. Beleza. Internação pós-operatória de 8 dias. Então, esse pós-operatório, são 8 dias que ela vai ficar lá no pós-operatório. Vocês vão encontrar com ela aí por volta de um dia só, né? No caso, hoje. Com antibiótico terapia, com clinda, gentamicina e analgesia, que eu também já não citei os medicamentos. Só falei antibiótico terapia normal que eles passam no pós-operatório. Claro que depois que a pessoa sai da cirurgia, é dada uma dose ali, ainda quando a pessoa tá com anestesia, é dada uma dose de antibióticos de amplo espectro para esse paciente. Aqui no caso, foi utilizado essa antibiótico terapia de controle mesmo, que já é utilizado, e analgesia para dor, né? Então aqui, dreno e antibiótico terapia, tá? Então, é uma paciente de pós-operatório com dreno e antibiótico terapia. Aqui, o que vocês vão precisar analisar então? Vamos lá, né? Vocês vão precisar cuidar da Cláudia, né? Cláudia da Silva,
no pós-operatório. Quais vão ser os cuidados que vocês terão que ter com essa paciente, né? Ela vai ficar 8 dias internada, vai ficar 8 dias no pós-operatório. Normalmente, cirurgia de apendicite, gente, não fica tanto tempo não, tá? Cirurgia de apendicite ou você sai no dia seguinte ou 2 dias depois, depende se estiver tudo bem. Mas como no caso dela, foi uma laparotomia exploratória, que descobriu-se a apêndice inflamada ali no momento, né? Infeccionada, na verdade, a apêndice dela já estava até com extenso processo inflamatório, tá? Então ela precisou ficar aí mais tempo. Vocês, quando pegam uma paciente dessa, com dreno, com antibiótico terapia e no pós-operatório, quais serão os cuidados que vocês terão que ter com ela? Primeiro, vocês vão deixar ela levantar, né? Vocês vão deixar ela fazer tudo sozinha? Pode ir no banheiro, pode tomar banho, né? Vocês terão que ter um cuidado com o dreno, fazer a limpeza do dreno, né? E também a prescrição medicamentosa, que aqui no caso eu quero só que vocês falem que vocês entraram para fazer as prescrições de antibiótico terapia e analgesia, certo? Então é isso que vocês vão falar nesse caso. Observem que do jeito que ela chegou, vocês não vão levar em conta, né? Porque isso aqui é o quadro que ela chegou no hospital. Depois que ela fez a cirurgia, o que vocês têm que cuidar é do pós-operatório. Como é que vai estar essa paciente no pós-operatório? Né? Ela vai estar deitada? Quais vão ser os cuidados alimentares dela? Ela vai poder comer de tudo? Ela vai poder, né, digerir tudo? Como é que vão estar os pontos da cirurgia? Né? Você vai ter que cuidar dos pontos, você vai ter que olhar para ver se está infeccionado. Pensem nisso, certo? Vão lá, voltem lá um pouquinho na parte de clínica cirúrgica que vocês tiveram provavelmente e recordem aí, peguem o livro de vocês e deem uma olhada no quais são os cuidados que vocês têm que ter com esse paciente, certo? Hoje é um casinho um pouquinho mais longo pra vocês, mas eu vou dizer que é o meu preferido, tá, gente? Eu vou dizer que eu já tive apendicite e quando eu decidi criar esse caso, né, eu pensei em criar uma historinha aí por trás, para contar que muitas vezes a apendicite é uma enfermidade que ela é diagnosticada, mas nem sempre é fácil o diagnóstico, ainda mais uma paciente com mais idade. Então eu quis trazer isso pra vocês, tá? Quando eu tive apendicite foi muito fácil, eu cheguei no hospital, né, eu nem tive febre, eu não costumo fazer febre, então eu cheguei no hospital, só fui ver uma dor de barriga que eu tava tendo e tava vomitando já e com diarreia há muitos dias, né? E aí eu falei, vou no hospital ver o que é, né? Vai saber se é alguma coisa grave. Aí cheguei lá, eu tava de férias, tipo, eu era nova. E aí quando eu cheguei, o médico veio pra mim e falou, você vai internar agora. Eu falei, não, vamos se internar, você tá doido? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, não vai internar nada, tá doido? Ele, não, você tá com apendicite, se você for embora agora, né, sei lá o que vai acontecer. Aí eu falei, tá bom, né, aí fui, internei, operei. Vou dizer, gente, é uma cirurgia chata, o pós-operatório é chato. Ainda mais por causa disso aqui, ó, flatos. Então, quando você sai de um pós-operatório, né, principalmente quando é por vídeo, a barriga incha, eles inflam a barriga, né, justamente para eles poderem realizar a cirurgia. Então, pensem em tudo isso nessa paciente aí. Pensem com carinho na Cláudia, certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.